Religião. Ciência. Tradição. Teologia. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Mas certamente uma inundação catastrófica deixaria impressões geológicas e antropológicas. Então, para evidências sobre a inundação de Noé, o que realmente procuramos são evidências de processos catastróficos, processos de um cataclismo, operando em uma escala regional, talvez hemisférica ou até escala global. E quanto mais procuramos, é isso que encontramos. Uma coisa que podemos esperar são bilhões de coisas mortas, enterradas em camadas pedregosas sob a água por toda a Terra. E é exatamente o que encontramos em registros geológicos. Um registro de muitas coisas enterradas subitamente, incluindo animais muito grandes enterrados por inteiro. Como a teoria da inundação global se encaixa com sítios geológicos como o Grand Canyon? Contamos coisas diferentes sobre sua história. Da forma como o evolucionista aprendeu a pensar, como eu fui ensinado a pensar, como todos nós aprendemos a pensar em nossa educação. Que o processo presente se encaixa em tudo. Então você vê este canyon de 28 quilômetros e aqueles pequenos rios lá embaixo. E aquele rio está, suponho, fazendo alguma erosão. No ritmo atual, o rio levaria milhões e milhões de anos para cavar o Grand Canyon. Mas a criação pode ser uma ideia diferente. Ela propõe, parece para todo mundo, que um volume muito maior de água passou por aqui rapidamente, cavando este buraco. Esta seria a grande inundação da época de Noé. A interpretação dessas informações pode ser apoiada? Aliás, até meus colegas evolucionistas reconhecem hoje que o Rio Colorado nunca poderia cavar um canyon como este. A mecânica de erosão está toda errada. Simplesmente não cavaria um canyon como este. E eles também chegaram à conclusão de que um enorme volume de água correndo por aqui há muito tempo cavou este canyon rapidamente. Isso é consistente com os documentos bíblicos que relatam a grande inundação da época de Noé. Museu Arqueológico Nacional. Nas últimas cenas de um filme famoso, a Arca Perdida do Pacto, a arca onde estavam os 10 mandamentos é embalada e abandonada em um porão de um depósito. Isso significa que, escondida em algum lugar, existe a prova daquilo que a Bíblia chama de Êxodo. A libertação dos israelitas do Egito, liderado pelo profeta Moisés. Aqui mesmo, neste edifício, há uma imagem de ouro de 3.500 anos, entalhada, talvez, por uma testemunha do êxodo bíblico, da arca perdida do pacto. E as pessoas lá dentro não se aperceberam disso. A história do êxodo está ligada ao cristianismo, judaísmo e o islamismo. Por milhares de anos, os fiéis a trataram como fato histórico, mas nas últimas décadas, os estudiosos a têm chamado de conto de fadas. Sou James Cameron e conheço um cineasta que por quase uma década se empenhou na missão de responder a uma pergunta de 3.000 anos atrás. O êxodo é um fato ou ficção? Ele se chama Sink Jacobot. E é 2 vezes vencedor do Emmy por jornalismo e investigativo. Ele afirma que os estudiosos desperceberam uma prova arqueológica oculta à vista de todos. Mais do que isso, ele parece ter conseguido juntar as peças que há muitos esquecidas, o derradeiro mistério arqueológico. Como fizemos isso? Rastreando especialistas de uma variedade de disciplinas que raramente ou nunca falam com os outros.
Nenhum deles assina a nossa versão da história, mas muitos possuem peças cruciais do quebra-cabeça. E o resultado irá desafiar até os mais céticos. A maioria dos peritos crê que essa história seja um mito. Mesmo com as provas diante deles, eles as ignoram. O exemplo mais dramático disso aconteceu em 1947, quando o arqueólogo Henri Chevier achou parte de um monumento ou estela quebrada, datado da época do faraó Ahmose, por volta do ano de 1500 AC. Por incrível que possa parecer, a estela de Ahmose está coberta de inscrições hieroglíficas que espelham as narrativas bíblicas. Hoje, ela está abandonada no porão do Museu de Cairo e todas nossas tentativas de ter acesso a ela não foram bem sucedidas. Usando a descrição publicada de Chevier, nós reconstruímos a estela e pedimos a um dos maiores egiptólogos do mundo para falar sobre ela. Temos essa estela muito interessante, que data do reinado de Amoses. Ela relata uma grande catástrofe ocorrida no Egito. Não sabemos ao certo o que foi, mas envolve chuvas, trovões e relâmpagos. Tempestade assim são raras no nordeste da África. Isto é, ela é uma região seca. Parece-me peculiar que a tradição bíblica preserve uma lembrança das pragas que envolve cataclismos climáticos. E temos esta estela curiosa deste mesmo período. O fato é que essa estela tem a chave para o enigma do Êxodo. Vamos olhar mais de perto. A Bíblia diz que, na época do Êxodo, houve uma grande tempestade. A estela de Ahmose também fala de uma grande tempestade. A Bíblia diz que as trevas desceram sobre o Egito. Estela diz que o Egito foi envolvido em escuridão. A estela diz algo bem peculiar. Embora os egípcios adorassem vários deuses, na estela está escrito que a escuridão e a tempestade se deram quando Deus, no singular, manifestou o seu poder. A Bíblia descreve o faraó, mas nunca diz o seu nome. Devido a essa estela, agora sabemos o nome dele, Ahmose. E agora que sabemos quem ele é, pode estar na hora de conhecê-lo. Este é o Museu de Cairo, lar das mais famosas múmias já desenterradas. Estamos aqui em busca do faraó Ahmose. Ilumine aqui. Geralmente é aqui. A princípio não conseguimos localizá-lo, mas localizamos seu pai, Shekneri Tal II. Este é um dos faraós que oprimiu os israelitas. De acordo com a maioria dos peritos, seu crânio foi esmagado por um machado inimigo. Talvez esses inimigos fossem os israelitas, esmagando sua múmia quando saíram no Êxodo. Continuamos a busca por Ahmose. Foi difícil localizar ele. Ele foi arquivado erroneamente. Mas localizamos uma de suas duas esposas, em entulhos, em uma das oficinas dos museus. Olá, será possível nos mostrar a esposa de Ahmose? Não mexa nela sem apoiá-la. Pelo nosso cálculo, essa caixa de vidro esquecida está a múmia da mulher
cujo marido lutou contra Moisés. E o seu coração ficou duro para com o próprio Deus. Finalmente, localizamos o faraó Ahmose. Prova B. Faraó Ahmose. Aqui está o homem que ignorou Moisés. Será que o pai de Ahmose lembrou-se dos príncipes israelitas com quem cresceu? E quando colocou o nome egípcio ao seu filho, Ahmose, ou a lua nasceu, ele tinha escolhido porque gostou das palavras? Em hebraico, Ahmose significa irmão de Moisés. Na história, o faraó Ahmose é famoso por expulsar uma nação estrangeira do Egito. Por volta de 1500 anos antes era comum. Na época, o Egito era governado por pessoas, que os antigos chamavam de Hyksos. Até recentemente, pouco se sabia sobre os Hyksos. Então, nos anos 60, Avares, a sua antiga capital, foi descoberta ao norte de Cairo. Ninguém jamais recebeu permissão para filmar em Avares. Para chegar lá, precisamos da cooperação das autoridades egípcias. Elas se preocupavam que no estável Oriente Médio, a descoberta de artefatos bíblicos fortalecessem as reedificações de Israel. O êxodo hoje é um assunto muito delicado no Egito. Por isso, não mencionamos Moisés e falamos para eles que estávamos interessados no faraó Ahmose e nos Hyksos que ele expulsou do Egito. Após meses tentando entrar lá, finalmente fomos autorizados a filmar em Avares. Esta é Avares, uma cidade forte, cheia de palácios. Há 3.500 anos atrás, ela era cercada pelo rio Nilo. Avares foi descoberta pelo professor Manfred Britac, da Universidade de Viena. Na época, os Hyksos. Essa era uma das grandes residências dos faraós egípcios. A história egípcia afirma claramente que os Hyksos governavam Avares. Eram semitas, como os israelitas, e que partiram em massa num êxodo, conhecido como a explosão dos Hyksos. Nos tempos da Bíblia, a história dos semitas, que deixam o Egito e vão para o leste, na mesma época, independentemente da Bíblia, nós temos a história dos Hyksos sendo expulsos dos Egípcios. Creio que as duas histórias são as mesmas. Elas falam do mesmo evento, sobre ponto de vista diferente. Se a expulsão dos Hyksos e o êxodo bíblico são o mesmo evento, então possamos achar provas desejadas. Êxodo da Bíblia durante o tempo dos Hyksos. E se os peritos estiverem situados o êxodo no período errado? Imagine a confusão se no futuro eles situarem a Segunda Guerra nos anos 90. Jamais achariam prova de que ela realmente tinha acontecido. Em geral, a maioria dos peritos data o êxodo em 1270 antes era comum, durante o reinado de Ramsés II. Mas hoje, alguns estão abandonando esse consenso. A Bíblia nos dá informações que podem situar o êxodo 480 anos antes do reinado de Salomão, no meio do século XV, antes da Era Comum. Professor Bison mudam o êxodo da data atual. Para 1470, anos antes era comum. A menos de 100 anos, da data tradicional da expulsão dos Hyksos. Perto demais para ser coincidência. Então temos uma nova data para o êxodo.
cerca de 1500 anos antes era comum. Quando falamos do êxodo, estamos falando dos Ixos e da expulsão dos Ixos. Muito bem, nossa nova data para o êxodo é no ano de 1500 antes era comum. E sabemos, pela Bíblia, que os israelitas chegaram cerca de 200 anos antes do êxodo. No hebraico original, a Bíblia chama os israelitas de o povo de Deus, ou Amo Israel. Se estivermos certos contra as datas, devem existir provas arqueológicas da chegada desse Amo por volta de 1700 anos antes era comum. Por que não há evidência do êxodo nesse período que possa comprovar as histórias da Bíblia? Há aqui pinturas nas paredes perfeitamente preservadas, que resistiram a uma migração antiga para o Egito, da região atual de Israel. Como na Bíblia, a cena envolve semitas barbudos sobre mulas, levando famílias e rebanhos para o Egito. Como os israelitas bíblicos, eles usavam túnicas coloridas. A inscrição hieroglífica na parede chama esse povo de Amo, ou povo de Deus. Procurando no local certo, no período certo, somos os primeiros a reconhecer uma imagem verídica da migração dos israelitas bíblicos para o Egito. A Bíblia relata que na época da chegada deles, um dos israelitas alcançou os níveis mais altos no poder do Egito. Ele se chama Yosef, filho de Jacó.